Se você já ouviu falar ou já aplicou as 5 linguagens do amor no seu relacionamento, eu convido você a ficar nesse vídeo para conhecer as 7 linguagens do amor. Como você viu aqui no título, não vamos falar aqui sobre 5 linguagens do amor, mas sim sobre 7 linguagens do amor. E aqui não há uma mudança apenas numérica, tá bom? É uma mudança estrutural para que você possa aplicar as linguagens do amor de forma muito mais assertiva no seu relacionamento. Eu me chamo Lucas, sou terapeuta de casais, especialista em comunicação conjugal, e nesse vídeo nós vamos aprofundar a teoria a respeito das 7 linguagens do amor. Por isso eu já te convido a preparar papel e caneta, porque esse conteúdo é riquíssimo e pode fazer total diferença no seu relacionamento. Se esse conteúdo é interessante para você, considere já se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo para que outras pessoas possam também experimentar deste conteúdo e aplicar nos seus relacionamentos. As 5 linguagens do amor foi um conteúdo, um material que foi desenvolvido pelo Gary Chapman, onde ele escreveu este livro, As 5 Linguagens do Amor. Eu, inclusive, li num período do meu noivado, minha esposa também leu nesse período, e ele nos ajudou muito, como já ajudou inúmeras pessoas. Então aqui esse vídeo não é uma crítica ao Gary Chapman, longe disso. Eu afirmo que a teoria dele está corretíssima e é extremamente aplicável nos relacionamentos. Porém, eu acredito que com o intuito de transformar esse conteúdo do livro mais acessível, ele acabou se tornando um pouco superficial. Tanto é que eu escuto inúmeros relatos de pessoas que, em determinado momento do seu relacionamento, aplicaram as linguagens do amor e funcionava, e depois não funcionava tanto assim. Ou não funcionava da forma que ela esperava. Por quê? Porque existe de fato uma mudança estrutural no relacionamento ao longo do tempo. O casal muda, o tempo, a rotina muda, uma coisa é o casal no namoro, outra coisa é o casal no casamento, outra coisa é um casal sem filhos, outra coisa é um casal com filhos, e tudo isso deve ser levado em consideração quando se trata de linguagens do amor. Então não vamos trabalhar aqui na perspectiva de descobrir qual é a linguagem do amor principal, conforme o livro indica. Nós vamos aqui entender as 7 linguagens e onde elas vão atingir, digamos assim, o seu objetivo dentro do relacionamento. Para você entender um pouco melhor como funciona essa dinâmica dessas linguagens do amor, vamos olhar que cada linguagem ela vai atingir como se fosse um membro da alma do outro. É um pouco mais profundo, eu não vou entrar em tantos detalhes, mas é só para você entender o princípio dessas 7 linguagens. Vamos imaginar o corpo humano. Quando você vai para a academia e deseja treinar, por exemplo, a musculatura do bíceps, você tem alguns exercícios que você vai executar para desenvolver essa musculatura. Então, sei lá, um exercício com halteres, com a barra, uma máquina, mas que seja específico para o bíceps. E depois de um tempo, você espera que o seu bíceps, o seu braço, esteja mais forte, esteja maior ou mais definido. É mais ou menos isso que acontece com as linguagens do amor diante da alma do outro. Perceba, a alma é onde também se concentram as nossas emoções, né? E nós vamos olhando para essa dinâmica e entendendo onde cada linguagem vai alcançar. É um pouco difícil você conseguir identificar os membros da alma como os membros do corpo. Então eu sei onde está meu braço, eu sei onde é que estão minhas pernas, eu sei onde cada parte do meu corpo se encontra. E se eu for para uma academia fazer um exercício, eu sei qual é o exercício para cada parte do corpo. Mas na alma também existem as faculdades da alma, que são como se fossem os membros da alma, entre muitas aspas aqui, ok? Para que cada faculdade humana possa ser desenvolvida, nós temos alguns mecanismos, exercício de virtude, exercícios espirituais, mas também no que diz respeito ao relacionamento, nós estamos falando das linguagens do amor, onde nós vamos desenvolver no outro algo que é extremamente essencial para a vida humana e para a maturidade, para o amadurecimento tanto do outro quanto do casamento. Por isso que eu estou muito empolgado com esse conteúdo, acho que você já percebeu aqui, porque é um conteúdo que eu gosto muito, aplico no meu casamento e faz total diferença, eu acredito que vai fazer total diferença no seu relacionamento. Então, só para você entender, nós temos 7 linguagens do amor. Cada linguagem do amor está associada a uma faculdade humana para desenvolver uma característica no outro.
um resultado que nós esperamos no outro. Como eu dei o exemplo aqui da academia, se eu vou fazer esse exercício para bíceps, eu espero que meu bíceps fique maior ou mais definido. Então, se eu vou aplicar a linguagem do amor X, eu espero que ela alcance este membro da alma do outro e desenvolva a característica tal, ok? Então, dito isso, vamos aqui trazer um pouco sobre cada linguagem. Como eu falei, é muito importante que esse conteúdo você possa anotar, que você não vai encontrá-lo tão facilmente em outros lugares, mas acredito que vai ser muito aplicável para você. Se você não está com papel ou caneta, não consegue anotar agora, não se preocupe, você pode olhar aqui na barra de tempo do YouTube que vão ter todos os pontos, registrados, claro que não com os insights, mas pelo menos os tópicos, e posteriormente você pode pegar o seu caderno, assistir novamente esse vídeo e anotar aquilo que for mais interessante para você, tá bom? Vamos lá. Primeira linguagem do amor e a mais básica de todas. Não é básica no sentido de não ser importante, mas é mais básica no sentido de ser uma das mais essenciais, que nós chamamos de toque nos sentidos. "Ah, Lucas, mas esse nome parece com uma linguagem do amor que estava no livro, que é toque físico". Bom, aqui nós estamos querendo aprofundar o toque, não apenas do ponto de vista físico, até porque algumas pessoas dizem que nem gostam do toque físico. Mas algumas confundem toque físico com viver grudado demais, e não é isso. O toque físico, ele é um toque intencional, para gerar algo no outro, algo específico no outro, e já já eu vou dizer o que é. Então, quando a gente trata sobre toque nos sentidos, a gente não está reduzindo apenas ao tato, mas ao olfato, à visão, à audição também. Então, quando uma pessoa, por exemplo, se arruma intencionalmente, o marido coloca um bom perfume, a esposa coloca aquela maquiagem ou aquela roupa para dormir, para ser mais chamativa, aquela lingerie, tudo isso ela vai despertando inúmeros sentidos. A visão, aquilo chama a atenção, a pessoa está arrumada. O cheiro, a pessoa está perfumada. O toque, a forma como ela segura a mão, a forma como ela abraça, a forma como ela toca no rosto do outro, a forma como ela beija o outro, entende? Então todos esses toques nos sentidos, eles têm um grande, objetivo que é promover a excitação do outro, entenda, que não é excitação meramente erótica, mas é aquela excitação que diz respeito a chamar a atenção do outro. Por quê? Porque ela toca ali na faculdade da alma chamada senso comum. É onde aquilo onde o nosso inconsciente, ele traz inúmeros elementos que com o outro, de forma intencional, vão ser despertados, né, vão ser acordados, como cada sentido vai aprimorando e recebendo essas informações para poder se engajar e estar unido à outra pessoa, tá certo? Segunda linguagem do amor é a linguagem dos presentes. Então, os presentes estão, né, a linguagem do chamada presentes está contida lá no livro das linguagens do amor, mas aqui ela tem um objetivo muito específico. O presente, ele atinge uma faculdade da alma que nós chamamos de apetite concupiscível. É um termo um pouco diferente, tá? Mas ela diz respeito à nossa sensação, o desejo por prazer, por conforto, por se sentir, uma pessoa amada ali no ponto de vista das suas emoções. Então o apetite concupiscível, ele está muito ligado à sensação de saciedade. Então eu me sinto realizado, pleno com aquele presente. Quando eu ganho aquele presente, eu me sinto amado, eu me sinto amada. Então, o presente em si, ele dá essa sensação de saciedade. Então, quando você dá um presente para outra pessoa, não é simplesmente você dar um presente por dar. Intencionalmente falando, você consegue alcançar essa área da saciedade. Eu gosto de usar exemplo muito prático. Às vezes, uma pessoa que tem uma certa compulsão alimentar, ela quer comer ali, ela conseguiria comer facilmente 30 bombons de chocolate. Facilmente ali numa pegar e ainda ficar com desejo de comer mais. Mas se o marido dela ou a esposa dele pega um único bombom de chocolate, coloca numa embalagem bonitinha, escreve um cartão dizendo que: "Olha, que isso possa adoçar o seu dia. Amei estar com você nesse final de semana. Gostei muito de do programa que nós fizemos esta semana. Eu tô mandando esse doce porque
com você a minha vida fica muito mais agradável. Um pequeno cartão com um único chocolate é capaz de saciar aquela outra pessoa muito mais do que 30 bombons de chocolate que ela poderia comer de qualquer jeito, entende? Então o presente, se ele carrega este símbolo de saciedade, a pessoa se sente plena, "Meu Deus, como foi bom me sentir amado ali". Então esse presente ele tem esse intuito, tá bom? Terceira linguagem do amor. Isso nós chamamos de atos de serviço. Essa linguagem também está lá no livro. E só que aqui eu quero que vocês tenham um olhar sobre o princípio básico do que é estimulado no outro, na alma do outro, quando o ato de serviço é empregado na relação. Bom, o ato de serviço é o ato de fazer algo pelo outro, né? Você tira um pouco da sobrecarga emocional, a sobrecarga física do outro para fazer aquele ato por ele. E este ato de amor, que pode ser lavar uma louça, colocar as crianças para dormir, colocar o lixo para fora, seja arrumar a casa, arrumar o escritório daquela pessoa, seja preparar alguma comida, preparar algum ambiente para que aquela pessoa possa dormir bem, por exemplo, preparar a cama, colocar, né, um odorizador, alguma coisa que fique mais adequada, mas que ali esteja presente o seu toque especial daquilo que você se dispôs, você trocou o seu tempo para poder dar tempo para outra pessoa, do ponto de vista de fazer algo por ela. Isso atinge uma faculdade humana que nós chamamos de razão. E aqui cabe um parêntese, não estamos falando aqui da razão do ponto de vista intelectual, mas do ponto de vista de instinto de sobrevivência. É muito comum quando eu tenho alguém cuidando de algo para mim, eu me despreocupo com aquilo e me sinto seguro, porque de fato o ato de serviço ele promove segurança no relacionamento. Olha gente, esse conteúdo aqui está muito bom, ele está muito rico, eu acho que você deveria considerar compartilhar esse vídeo com uma pessoa. Se você está gostando, você está assistindo esse vídeo até agora, se você está gostando desse vídeo, compartilhe esse vídeo, porque eu acredito que vai ser muito útil para muitas pessoas. É claro que eu não vou conseguir abordar todas os elementos, os exemplos aqui, esse conteúdo ali que é mais um conteúdo expositivo para que você conheça as linguagens e possa ter alguns exemplos de como aplicar, mas eu tenho certeza que isso aqui já está sendo muito interessante para você. Como eu falei, eu aplico esse conteúdo no relacionamento e me ajuda demais. Não ajuda somente com o casal, mas ajuda também na relação com os filhos. Mas aqui estamos colocando de forma um pouco mais pontual a questão do relacionamento, principalmente o casamento, que é onde esse conteúdo ele se aplica de uma forma muito mais profunda. Mas se você é namorado ou noivo, com certeza esse conteúdo também vai te ajudar, tá bem? Então falamos agora dos atos de serviço e vamos para a quarta linguagem do amor. Só fazendo aqui um pequeno retrospecto, tá? Primeira linguagem, toque nos sentidos. Segunda linguagem, presentes. Terceira linguagem, atos de serviço. E agora vamos para a quarta linguagem do amor, chamada tempo de qualidade. Tempo de qualidade é uma das linguagens que as pessoas mais cobram nos relacionamentos, principalmente hoje que nós vivemos uma sociedade altamente distraída. Às vezes você está do lado da pessoa, mas está mexendo no celular, vocês combinam de assistir algo juntos, mas começa a responder outra pessoa no WhatsApp. Vocês combinam de estar em um ambiente, mas estão preocupados em editar as fotos da viagem, de tirar fotos, de fazer stories, de fazer tudo em tempo real, e esquecem de aproveitar a presença do outro. Isso aqui é primordial, porque se nós pudéssemos elencar uma linguagem do amor principal entre todas as 7, eu diria que a linguagem do tempo de qualidade é a principal, não no sentido de ser a única que deve ser exercida, mas ela tem como se fosse uma influência, ela exerce uma influência muito maior sobre as outras. Porque não adianta eu querer dar o melhor presente do mundo para o meu marido ou para minha esposa, se eu não dedico tempo àquela pessoa, não estou diante dela, não tenho comunhão. A linguagem do amor, da presença, do tempo de qualidade, ela atinge, digamos assim, um membro da alma, a faculdade da alma chamada vontade. Então, se você quer que a pessoa conecte a vontade dela à sua vontade, esteja em comunhão, esteja na presença dela constantemente. Mas não é aquela presença grudada, entenda que é aquela presença intencional, de querer estar junto, de querer dialogar, de querer conversar, de querer aproveitar aquele momento juntos. Isso vai fazer total diferença no relacionamento de vocês. Para todas as outras linguagens funcionarem, esta aqui eu preciso dizer que ela é a principal.
O fato de você estar em comunhão com a outra pessoa, isso gera comunhão, certo? Essa comunhão é primordial para que vocês consigam recuperar a sintonia, restaurar a relação, para que vocês consigam aplicar as outras linguagens de forma muito mais assertiva, tá bem? Vamos para a quinta linguagem do amor, que nós podemos denominar como surpresa. Olha que surpresa essa linguagem aqui. Eu não conheço, Lucas, essa linguagem do amor. Claro, porque é uma linguagem que ela não é tão difundida no livro, obviamente ela nem está contida no livro das 5 linguagens, mas aqui ela entra como um aspecto essencial. A surpresa, ela não é fazer surpresa para o outro. Fazer uma festa surpresa, uma festa de aniversário. Ah, surpresa, parabéns para você. Não é isso. Surpresa se diz respeito a uma questão comportamental. Por exemplo, se você é uma pessoa que costuma se atrasar para os compromissos. Então você demora muito tempo para se arrumar, perde um pouco ali o horário, não consegue se organizar, se distrai em alguma coisa e sempre se arruma em cima da hora ou perde tempo. Para algumas pessoas isso é extremamente chato. A pessoa não gosta de chegar atrasada. Então se ela convive com uma pessoa que chega sempre atrasada ou se arruma muito tarde, isso gera um desgaste na relação. Quando de repente você começa a se arrumar no horário, começa a chegar no horário, isso gera um aspecto de surpresa no outro. E essa surpresa, que é a linguagem, né, onde você se dedica em mudar um comportamento seu, ou mudar uma realidade ali, daquele ambiente, por exemplo, você pode, sei lá, mudar a configuração dos móveis da casa, você pode mudar a pintura, a cor da casa, a decoração da casa. Sempre que você faz uma mudança, aquilo gera motivação. Percebe? Você que trabalha eu, por exemplo, trabalho em escritório, estou no meu escritório aqui. Então sempre que eu consigo dedicar um tempo, ou então a Thaís, minha esposa, dedica um tempo para cuidar aqui, arrumar minhas coisas, quando eu entro no escritório e está tudo arrumado, tudo cheiroso, isso me dá motivação para trabalhar mais. Da mesma forma no seu relacionamento, se o outro começa a fazer coisas que são de extrema, importância para você e que antes não acontecia ou quando ou acontece eventualmente, isso gera mais motivação. Por quê? Porque ela atinge um aspecto da alma, uma faculdade da alma chamada apetite irascível. O apetite irascível está muito relacionado a esta motivação por fazer coisas difíceis. Então, se você está casada com um marido que às vezes é meio acomodado, não quer muito fazer as coisas por você, começa a usar a linguagem da surpresa. Tenho certeza que ele vai se sentir muito mais motivado a fazer aquilo que você acredita ser bom para o relacionamento de vocês. E vice-versa também. Comece a surpreender o outro com seu comportamento, surpreender o outro no cuidado do ambiente ao redor. Com certeza isso vai trazer motivação, porque vai atingir o apetite irascível. Enquanto o apetite concupiscível está relacionado à questão do prazer e do conforto, o apetite irascível está naquele desejo de fazer coisas difíceis, né, de se impulsionar a fazer uma coisa difícil, de acordar cedo, de fazer uma leitura mais prolongada, de fazer um estudo, de cuidar dos filhos, de arrumar a casa, de fazer alguma coisa que geralmente não gera tanto prazer, mas que quando você está motivado, você faz. Então, como marido e como esposa, você tem esta este recurso para poder estimular a motivação no outro, tá bem? Vamos para a nossa sexta linguagem do amor, que esta aqui é a favorita dos homens, uma das favoritas dos homens, que é o tempo de ócio. O tempo de ócio também ela não está contida nas 5 linguagens do amor, ela aqui entra como um adicional, mas esse tempo de ócio é aquele tempo de solitude que a outra pessoa necessita. Isso aqui não é só exclusivo dos homens não, é porque comumente nós chamamos a caixa do nada que o homem tem, né, o homem tem a caixa do nada, onde ele precisa isolar. Por isso que o homem gosta de pescar, por isso que o homem gosta de fazer atividades que envolvam uma certa monotonia, onde ele fica sozinho e parado ali sem fazer muita coisa. Mas por que que essa atividade é extremamente importante? Porque ela estimula um aspecto da alma, uma faculdade da alma chamada intelecto ativo. O intelecto ativo, ele é o grande responsável pela tomada de decisão, onde você consiga tomar decisões assertivas, consiga discernir aquilo que é para fazer e o que não é para fazer. E quando você tem ócio na sua vida, um ócio criativo, digamos assim, você tem boas ideias. Você consegue ter estrutura mental para resolver problemas. E este é um grande problema da nossa geração. Nós não nos habituamos ao ócio, ao tédio.
Veio o tédio, eu mexo no meu celular. Veio o tédio, eu vou procurar alguma coisa. Não, aproveite esses momentos de ócio. E você, como marido e como mulher, promova e proporcione esses momentos para o seu cônjuge. "Ah, Lucas, mas eu vou deixar o outro isolado, fazer as coisas sem mim?" Calma, não é fazer as coisas sem você. É ele ter um momento para ele. Por exemplo, minha esposa, eventualmente, ela me deixa ali um tempo quieto, porque eu trabalho com não só com conteúdo, mas também com atendimento, então eu preciso ter capacidade de resolver problemas na vida dos pacientes, na minha vida, na vida da minha esposa, dos meus filhos, das pessoas que eu amo. Eu preciso ter essa capacidade resolutiva. E o homem, por isso que eu falei que era uma linguagem muito que se aproxima muito da dinâmica do homem, porque geralmente o homem, ele tem uma necessidade de poder de decisão muito forte no cotidiano, sobretudo homens que são provedores, que trabalham por conta própria, empresários. Então precisam ter esse tempo de ócio para conseguir resolver as suas questões pessoais, profissionais, espirituais. A mulher também, ela necessita desse tempo de ócio para que ela consiga encontrar naquela dinâmica algo que possa favorecer as boas escolhas dela. A escolha do que vai comer, como vai educar o filho, qual é a lição que vai ter que aplicar, como ajudar o marido. "Ah, meu Deus, eu estou sem ideias para ajudar meu marido." Procure um tempo de ócio. Eu e minha esposa, nós temos uma grande graça de participarmos de uma comunidade cristã, uma comunidade católica, e nós temos retiros constantemente. E nesses retiros nós temos momentos de silêncio. Nesses retiros nós não usamos celular, nós procuramos evitar todo tipo de distração para buscar uma vida mais conectada com Deus e consigo mesmo. Isso nos ajuda a tomar boas decisões, fazer boas escolhas. É claro que uma rotina com 4 crianças nem sempre é possível no dia a dia ter aquele momento de ócio. Mas uma vez por semana, né, uma vez por mês, conseguir ali um espaço para estar sozinho, para conseguir refletir sobre as suas ideias. E quando o outro é esse agente que proporciona essa mudança, você aplica essa linguagem do amor, você favorece esse desenvolvimento do intelecto ativo no outro, certo? E por fim, nós temos a tão famosa palavras de afirmação. Não por fim no sentido de ser a menos importante, pelo contrário, ela é uma das mais elevadas. A gente já trouxe aqui que a linguagem principal é o tempo de qualidade, porque ela é como se fosse regar todas as outras, mas a palavra de afirmação ela é muito importante, porque ela é como se fosse um combustível extra para o relacionamento. Porque ela vai dando um tom, vai dizendo o ritmo do relacionamento. Porque querendo ou não, quando eu dou palavra de afirmação, eu estou afirmando algo, geralmente positivo. Isso vai nos dando uma certa capacidade de discernir e de perceber como a relação está, como o outro está. Então, às vezes, a pessoa está se esforçando, está fazendo a parte dela, mas ela não é reconhecida, isso desmotiva, né. Então, quando você usa da palavra de afirmação, você está desenvolvendo o intelecto passivo do outro. De novo, você não precisa aprofundar esse assunto agora, mas só para título de informação, o intelecto passivo é aquele que nos ajuda a ter mais receptividade. Por exemplo, você está assistindo esse vídeo, então é o seu intelecto passivo que está atuando, você está recebendo de forma passiva a informação. Quando eu leio um livro, por exemplo, esse livro aqui, Três para Casar, chegou esses dias, né, um livro do Funtoshi. Quando eu leio esse livro, eu vou folheando, eu vou lendo este conteúdo, o meu intelecto passivo está recebendo o conteúdo deste livro, para que depois o meu intelecto ativo possa trazer a resolução, possa trazer uma aplicação prática, entende? Para que o meu apetite irascível me motive a conhecer mais, a aprender mais. Veja, por isso que não tem como a gente dizer que apenas uma linguagem do amor vai ser suficiente. Nós precisamos de aplicar todas, se possível. É claro que em determinada época do relacionamento, a gente vai ter que escolher ou vai ter que focar em algumas, mas nunca pense que vai ser de forma isolada e a mesma para sempre. A única que eu poderia descrever como a mais importante para todo o tempo é o tempo de qualidade, vocês precisam estar juntos. É por isso que casais que namoram ou estão em um período do casamento à distância sofrem muito. Muito, eu acompanho inúmeros casos, inclusive casos de desgaste na relação, de infidelidade por conta do afastamento de corpos. Eu sei que é uma questão pontual, é a questão do trabalho, eu não estou falando isso aqui para gerar insegurança em você, mas eu devo dizer que isso influencia negativamente.
a falta de presença, a falta de tempo de qualidade. E muitas vezes até o casal passa muito tempo longe e quando se aproxima, fica cada um num lado. Isso não é bom, tá? Então, tempo de qualidade é extremamente essencial para o casamento. Mas voltando à perspectiva das palavras de afirmação, quanto mais você valida e reconhece o que o outro faz através das palavras de afirmação, você torna o outro mais receptivo. Quer convencer alguém a te escutar, ou quer convencer alguém, né, quer convencer o seu marido ou a sua esposa a ir para um evento que talvez você ache que ele não vai, "Ah, eu quero ir para a igreja", comece a usar as palavras de afirmação, ele vai ficar bem mais receptivo. Isso aqui é uma estratégia poderosíssima para o relacionamento de vocês. Quando o outro se sente valorizado e reconhecido, ele fica mais aberto a ouvir o que você tem a dizer e inclusive a ouvir as suas críticas quando você eventualmente tiver que fazer uma conversa difícil. É muito complicado você ter uma conversa difícil com uma pessoa que está fechada. "Ah, Lopes, eu não consigo ter espaço para conversar com meu marido, eu não consigo ter abertura para falar com minha esposa". Pois use palavras de afirmação. Ele vai ficar muito mais receptivo para ouvir coisas difíceis, talvez até uma reclamação, eventualmente, mas é muito ruim quando ele só escuta a reclamação e uma vez perdida ele escuta um elogio. Faça o processo inverso. Começa a reconhecer. Eu não estou dizendo aqui para você fingir, tá? Reconheça aquilo que precisa ser reconhecido e valide aquilo que precisa ser validado, tá? Depois eu posso fazer um vídeo um pouco mais explicativo pela questão da comunicação, para explicar o que é reconhecimento, o que é validação. Se você tiver alguma ideia de conteúdo, coloca aqui nos comentários. Vamos conversar um pouco, falar um pouco sobre isso também. Mas é essencial que essas 7 linguagens, elas possam ser aplicadas em algum momento do relacionamento de vocês. Eu sei que pode parecer muito conteúdo, e de fato é muito conteúdo, a gente teria muito tempo para aprofundar, mas esse conteúdo aqui eu quis trazer para que vocês tivessem pelo menos um norte, um mapa do que pode ser aplicado. É muito melhor quando você faz algo sabendo o que aquilo pode gerar de resultado. Uma pessoa, ontem minha esposa fez um bolo de chocolate, com pouco açúcar, né. Então ela é nutricionista de formação, hoje cuida das crianças, ontem ela fez um bolo de chocolate fit. E ela começou a fazer a receita, colocou lá os ingredientes e esperava que saísse o quê no final das contas? Bolo de chocolate. Ela não pegou os ingredientes de um bolo de chocolate esperando um bolo de cenoura, um bolo de laranja. Da mesma forma, os ingredientes que nós estamos passando aqui é para que você, no final das contas, espere um relacionamento melhor. Espere uma conexão melhor, uma sintonia melhor, a partir de cada resultado que cada linguagem exerce na alma do outro, como um exercício afetivo na vida do outro. Esse exercício afetivo desenvolve relação, desenvolve conexão, sintonia e traz muito mais harmonia para o cotidiano de vocês. Desejo sexual, desejo de estar próximo do outro, o desejo de cuidar melhor dos filhos, o desejo de servir mais a Deus. Eu tenho certeza, se você busca isso no seu relacionamento, você vai encontrar muitas dessas respostas aplicando esse conteúdo. Mais uma vez, se esse conteúdo foi útil para você, considere se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo com quem precisa e eu te vejo no próximo vídeo.